falando hoje sobre literatura russa, e essa literatura que eu quero passar para vocês hoje é absolutamente incrível. Era para ser uma indicação fácil, mas pelo mesmo motivo do meu vídeo do Danilo Kiss não dá para indicar facilmente, porque a gente só tem edições muito antigas em sebo, e o problema não é ser antigo, mas o preço que eles pedem por essas obras, e essa aqui em específico, é assim, absurdo, absurdo. Tá de 150 a 160 reais para cima. Na época eu paguei, se eu não me engano, acho que 110, 105, que já era muito caro, porém, ainda mais porque essas edições antigas sempre estão normalmente não em ótimo estado. Eu dei sorte porque a minha edição não está tão ruim assim, e é um livro fabuloso, incrível, que é Petersburgo, do russo Andrei Bieli, que, para quem não conhece, é esse autor da primeira metade do século XX, que eu conheci ele, na verdade, não através de listas de grandes autores, eu conheci ele através do Nabokov. Eu gosto demais, né, de acompanhar as críticas às aulas do Nabokov. Ele sempre teve opiniões muito polêmicas, ele não gostava de Conrad, de Dostoiévski, ele não gostava de Balzac, todos os autores assim que eu gosto. Ele não gostava de Thomas Mann, mas ele sempre argumenta de um jeito que eu acho muito interessante, muito colorido. E ele colocou esse livro aqui como sendo um dos 4 maiores do século XX, junto com Ulisses, com Metamorfose e Em Busca do Tempo Perdido. Inclusive esse aqui ele colocou na frente de Em Busca do Tempo Perdido. Eu não sou um grande, assim, um gigantesco fã de ranquear as coisas dessa forma, e eu achei muito interessante que ele escolheu só 4, e um desses 4 é um livro que na época eu não tinha ouvido falar. Eu fui correr atrás, comprei no sebo, demorei um pouco para ler, mas depois que eu li, eu tenho que concordar com o Nabokov, que é um dos livros mais incríveis já escritos, não só na literatura russa, mas na literatura mundial. E sobre o que fala Petersburgo? A gente vai acompanhar esse senador que é extremamente impopular, extremamente conservador, reacionário, com muito poder político, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhar esse revolucionário que vai ser incumbido de fazer um atentado contra esse senador, só que no caso o revolucionário é filho do senador, inclusive morando junto. E é aí que mora o drama dessa obra. Mas é uma sinopse assim só para mostrar para vocês todo o possível conflito emocional que a gente vai encontrar dentro dessas páginas aqui. E o que faz esse livro ser tão incrível, tão genial, é a linguagem dele, que é extremamente musical, extremamente poética, ainda assim que seja muito fácil de ler, muito fácil de você visualizar as metáforas, as alegorias. Ele realmente te coloca nesse espaço de uma Petersburgo muito geometricamente perfeita. E é uma tradução que funcionou extremamente bem. Funcionou extremamente bem porque você vê que passagens que deveriam ser lidas em voz alta funcionam em português da mesma forma que a tradução do Via Merulana, do Gada, que eu recomendei, também é genial, fantástica. Mas além disso, os personagens dessa obra aqui são absolutamente icônicos, eles são fantásticos, desde o filho, o senador e toda a rede de intrigas em volta deles é impressionante. E o Bieli dá a impressão que ele realmente usa muito bem as influências de outros autores russos na obra dele. A gente vê muito da psicologia, da filosofia do Dostoiévski, a gente vê muito da humanização, dessa caracterização artística dos sentimentos do Tolstói, nessa mescla que ele faz aqui para descrever personagens que são fantásticos, numa cidade que é assustadoramente fantástica, e que também quase que serve como sendo um personagem, né? A cidade é esse caldeirão que permite que essa história absurda aconteça, e não só isso, dá a impressão que viver nessa cidade, você tem essa tendência a desenvolver algum tipo de problema espiritual, digamos assim. E são esses personagens que a gente vê que dá a impressão que cada um deles está sofrendo de um distúrbio diferente, um distúrbio já em grau muito avançado. A gente vai ter personagens que já estão bem melancólicos, já estão depressivos, outros que já estão ficando quase esquizofrênicos, que estão tendo devaneios, outros que estão perdendo a lucidez, personagens que estão tentando se agarrar o mais fortemente possível ao que resta da consciência deles, e por isso essa prosa aqui flui maravilhosamente, é único, tá? O jeito que ele escreve esse livro, eu nunca li outra prosa igual a que tem aqui nessas páginas, e não no sentido de que não tem outras prosas tão bonitas, mas é um ponto de vista, é uma estética muito particular que eu só encontrei em Petersburgo. E esse livro, ele às vezes quase tende a ter esse fluxo de consciência, mas não chega a ser esse fluxo tipo Faulkner, Wolf, Joyce, é mais um fluxo espiritual. Às vezes os personagens estão conversando
e a gente tem um ponto de vista totalmente encaixado no meio daquele diálogo, de uma outra conversa, ou de um panorama da cidade. E tem muito de misticismo, de ocultismo na filosofia, principalmente dos revolucionários. Inclusive o filho, que é um dos personagens principais, o Nikolai, ele é esse kantiano budista, místico, ocultista, melancólico, depressivo. Uma coisa fantástica, genial. Inclusive a gente consegue até ver que é um personagem muito voltado assim para uma pegada mais Dostoiévski, enquanto que o pai dele é uma pegada mais Tolstói. Talvez seja meio, não exatamente grosseiro, mas você consegue ver essas semelhanças. É difícil você não fazer uma associação do Apollon, que é o pai, o senador, com os personagens, com o personagem Alexei de Ana Karenina, e não comparar o Nikolai com o Raskolnikov, que é esse personagem que está sofrendo psicologicamente, moralmente, por conta desse ato que ele é obrigado a cometer, esse ato de parricídio, de cometer essa grave ofensa contra o pai dele em prol da nação dele. Então, é uma questão moral muito interessante, e apesar de ser um livro que dá a impressão de ter esse ar mais pesado, mais melancólico, que é bem melancólico, uma melancolia muito particular, mas também ele é muito engraçado, ele é muito dinâmico, é muito ágil, tem uma linguagem muito flexível, é muito elástico o jeito que ele trabalha esses conceitos aqui. E, assim, é um livro com um elenco maravilhoso, todos os personagens são fantásticos, todos, mesmo aqueles que aparecem de forma muito rápida, muito sucinta na trama, aparecem de forma, na verdade, ofuscante, você fica muito engajado com esses personagens interagindo entre si. É um livro assim maravilhoso, realmente me falta vocabulário para tecer todos os elogios que ele merece, mas que infelizmente a gente não tem nenhuma versão mais acessível. Se tiver uma causa para que eu tenha feito esse canal, assim, um objetivo é que a gente consiga uma reedição de Petersburgo, porque é um livro absolutamente necessário, não só se você se interessa por literatura russa, mas se você se interessa por boa literatura, porque é uma experiência absolutamente única. Inclusive, assim, uma comparação não literária, esse livro, na verdade, me lembrou muito a pegada de um jogo do Disco Elysium. Não sei se vocês já jogaram, se vocês conhecem, mas tem uma estética muito parecida. Para aqueles que jogaram, vão ver algumas cenas que eu acho difícil que quem fez o jogo não tenha lido Petersburgo, tá? Mas, de qualquer forma, recomendação fácil, inclusive aproveitando esses tradutores, porque essa edição aqui é da Ars Poética, traduziram um outro livro fantástico, também de literatura russa, que é o livro do Sokolov, Escola para Bobos. Não sei se vocês já ouviram falar. Infelizmente, até onde eu sei, a gente só tem essa edição também da Ars Poética, mas isso aqui fica para outro vídeo, porque merece um vídeo só para ele também. E é isso, vou parar por aqui, porque o vídeo já ficou muito longo, daria para fazer uma parte 2, 3, 4 desse livro fantástico. E fica então minha semi-recomendação para vocês, se vocês virem dando sopa num sebo aí próximo, por um preço decente, por uma edição que não está desmoronando, peguem, não pensem duas vezes. E editoras, tragam Petersburgo para que os outros leitores nacionais tenham acesso a uma obra tão genial, igual aconteceu com o Mestre Margarida, que ficou por muito tempo também, né, racionado. Foi, na época, um grande desafio eu conseguir minha cópia de Mestre Margarida, mas, de vago, Petersburgo, genial.